Esse tema é o tema da nova série de mensagens que eu vou começar a pregar a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos começar a falar sobre salvação. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nosso querido Pai, obrigado pelo teu amor, pois independente de quem nós somos, independente do que estejamos vivendo, o Senhor tem ido ao nosso alcance e o Senhor tem nos amado. Obrigado, Senhor, pela vida de todas essas pessoas que estão aqui hoje. Obrigado, Senhor, por essas famílias. Obrigado pelas crianças. Obrigado pelos adolescentes. Obrigado pelos nossos jovens. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos igreja. E nós queremos agora pedir ao Senhor que nos ajude, que traga iluminação sobre a Tua palavra, que a nossa mente, a nossa alma seja tornada cativa pelo Teu Espírito Santo e que absolutamente nada venha roubar a nossa atenção, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Eu oro para que o Senhor cresça e eu diminua, que a Tua palavra seja pregada com ousadia e que enquanto eu prego, que o Teu Espírito Santo confirme no coração da igreja. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro, Pai. Amém. Irmãos, você já ouviu aquela palavra assim? Você é salvo? Quem já ouviu essa palavra, essa pergunta? Você é salvo? Já? Levanta a mão para eu dar uma olhadinha. Isso, ó. Um bom número de pessoas já foram perguntados. Um outro número, com certeza, já deve ter se perguntado. Eu sou salvo? Quem já se perguntou? Eu também já me perguntei. Eu sou salvo? É interessante que essas perguntas, elas vêm acompanhadas, às vezes, de expressões que nós acabamos usando no nosso dia a dia. Jesus é o Salvador. Alguém já usou uma camisa escrita Jesus é o Salvador? Jesus salva? Já? Quem já usou? Com certeza algumas pessoas já usaram. Algumas pessoas já oraram dizendo, Senhor, meu Salvador. E é interessante, e me chamou a atenção isso, porque boa parte dessas pessoas, elas desconhecem o que é salvação. Elas não conhecem o que é salvação. Elas ouvem falar, elas cantam, elas oram, elas se autodeclaram salvas, mas lá no fundo, elas têm um quesinho de dúvida sobre o que é ser salvo, o que é não ser salvo, estou salvo, não estou salvo, posso perder a salvação, como é que eu faço para ser salvo, qual a igreja que salva, qual é a igreja que condena, enfim. E eu quero, com a ajuda de Deus, nesses próximos domingos, nós caminharmos um pouco falando desse assunto, falar sobre salvação. E eu espero em Deus realmente que essa série de mensagens lhe ajude. E nós vamos falar disso nos PGs também, nos pequenos grupos. Então, os líderes de pequeno grupo, anotem, tá bom? Faça igual a irmã Silvia que está aqui. Ela tem todas as mensagens anotadas, desde quando ela chegou na igreja, faz mais de um ano. Ela tem no caderninho dela anotado todas as mensagens dos domingos à noite. Então nós vamos falar de salvação. É interessante, irmãos, que às vezes nós nos comportamos como aquela pessoa que encontra uma fila na rua e simplesmente entra na fila, espera o transporte coletivo chegar, entra no transporte coletivo, não olha na frente do ônibus o destino daquele transporte, simplesmente entra, senta e pergunta para quem está do lado, para onde vai esse ônibus? Será que alguém em sã consciência faria isso? Alguém já fez isso aqui? Será que nós temos alguém que já fez, tomou essa atitude de entrar num avião, você vai para o aeroporto, chega no aeroporto, lá no guichê da empresa aérea, você diz, olha, eu quero uma passagem para qualquer lugar do mundo. Alguém faria isso? Eu acredito que não. Alguém já teve a experiência de entrar no seu carro, encher o tanque de gasolina e sair dirigindo sem direção? Alguém já fez isso? Enfim, se nós comparássemos essa experiência, muitos de nós aqui também estão vivendo isso. Elas entram numa igreja cristã, elas entram numa igreja evangélica ou igreja cristã, qual seja, e ficam, e permanecem lá por anos, e anos, e anos, e anos.
elas entram no ônibus, mas não sabem para onde o ônibus vai. Eu espero que nós consigamos descobrir isso. Bom, nessa primeira noite dessa série de mensagens, eu quero continuar falando que salvação tem vários significados e vários sinônimos. Um dos significados de salvação é tirar ou livrar de um perigo, dar saúde, transpor ou vencer espaços ou distância, passar por cima, livrar da morte ou preservar. Deixa eu esclarecer alguns textos dos evangelhos. Jesus cura uma mulher que estava enferma, uma mulher que andava curvada há 38 anos. Jesus cura aquela mulher ela tinha um espírito de enfermidade na vida dela. Aquela enfermidade não era uma enfermidade por conta do desgaste dos ossos, por conta de uma enfermidade genética, por conta do desgaste do organismo. Aquela mulher era doente porque dentro daquela mulher existia um espírito de enfermidade. Jesus cura aquela mulher. De que maneira? Tirando daquela mulher aquele espírito de enfermidade que fazia com que ela andasse curvada. Jesus cura aquela mulher e diz: filha, vai, a tua fé te salvou. Não é isso que diz o texto bíblico? E aí nós olhamos para esse texto e nós imaginamos salvação no sentido de vida eterna, quando na verdade Jesus está falando sobre cura. Então, em muitos textos da Bíblia, quando a Bíblia vai falando de salvação, nem sempre ela fala de salvação para a vida eterna. Um outro exemplo clássico que eu quero dar aqui, que muita gente se confunde com ele, Atos dos Apóstolos, 5º livro do Novo Testamento, capítulo 10, versículos 25, 26, 27 em diante. A Bíblia diz que Paulo e Silas, os dois apóstolos, estavam presos e perto da meia-noite eles começam a cantar. E eles cantando, as paredes da prisão elas se desfazem, elas caem. E quando as paredes caem, os presos fogem, só ficando Paulo e Silas. Na época, quem cuidava da prisão era um soldado romano. E naquela época, o soldado romano pagava com a própria vida se um dos prisioneiros fugissem. Imagina se fosse hoje. Quantos soldados iam morrer? Ou pelo contrário, né? Ou ninguém ia escapar da cadeia, né? Porque todo mundo ia querer segurar os presos lá. Quando o soldado romano, ele vê que os presos haviam fugido, ele fica em desespero, ele entra em desespero. E ele começa a gritar: e agora? E agora, como é que eu vou resolver esse problema? E daí, no meio dos escombros, saiu. Saem Paulo e Silas e dizem ao soldado romano: calma, nós estamos aqui. E aí o soldado diz a Paulo e Silas: como é que eu faço para ser salvo? E aí eles dizem: olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Conhece esse texto bíblico? Quantos de nós conhecem esse texto? É um texto bastante conhecido, né? A gente escreve no adesivo, põe no carro, na porta da casa, enfim. Eu não quero, de repente, desmanchar anos e anos e anos de um aprendizado que você trouxe da sua casa, da igreja que você frequentou. Mas quando Paulo e Silas dizem: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ele não está dizendo que a família do soldado romano vai para o céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: creia no Senhor Jesus, que você e sua família não vão morrer por causa da fuga dos prisioneiros. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos entender essa questão. O que é salvação? E aí você vai começar a olhar para a Bíblia com outros olhos. Então, nada impede de você declarar sobre a sua casa, de você orar esse texto. Nada impede. Eu também quero que eu e minha casa sejamos salvos. Eu também quero que os meus irmãos, que a minha família, a família da minha esposa, que as famílias de vocês sejam salvas. Mas nós precisamos compreender essa verdade. Precisamos compreender que salvação na Bíblia nem sempre está falando de vida eterna.
está falando de cura, está falando de livramento, está falando de redenção. Então, nós vamos, nesses domingos, querendo a vontade de Deus que isso aconteça, nós vamos aprender um pouco mais sobre salvação. Segundo ponto, por que eu preciso ser salvo? Qual é a necessidade da salvação? E aí eu queria compartilhar com vocês um texto que eu escrevi aqui, que diz o seguinte: a quebra do relacionamento com o Criador encarcera a alma humana em sua própria maldade e o afunda em um reino de escuridão, em que ele é incapaz de se libertar sozinho. Daí a necessidade de alguém capaz de restaurar o relacionamento, produzindo redenção do ser humano de maneira completa, quebrando as prisões e lançando luz sobre as trevas. Daí a necessidade de salvação. Se nós nos lembrarmos lá do Jardim do Éden, lá do princípio da história humana, quando o homem ele peca, quando ele desobedece a Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento íntimo, ele é quebrado. O que acontece com isso? As consequências. O homem, o ser humano, começa a sofrer as consequências da desobediência. Uma porta se fecha. Deus coloca para fora o primeiro casal. E a consequência dos seus atos é a morte do seu filho. Eles, por si mesmos, não morrem momentaneamente, mas eles vão encarar a morte dentro da sua própria família. Quando eu fico imaginando esse texto, quando Adão começa a chamar pelos seus filhos, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Você se lembra dessa história? Quando Adão, andando pela sua região, ele encontra o seu filho Abel morto, seu filho Abel caído. Até então, o homem não conhecia a morte. E eu fico imaginando Adão tocando o seu filho Abel e tentando acordá-lo. Eu imagino que ele pensava que Abel estivesse dormindo. E ele tenta acordar o filho e o filho não acorda. E então ele percebe que o filho já não tem mais vida. E aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Adão não sofre as consequências em si mesmo, mas os seus filhos sofrem a consequência da sua atitude. Interessante, irmãos, nós vamos falar disso daqui a um tempo, que pequenas atitudes que nós temos no dia a dia refletem para gerações posteriores. Quantos de nós aqui foram afetados por heranças dos nossos pais? Pela educação, por palavras, por situações de abandono. E hoje, às vezes nós podemos pensar: eu poderia ser alguém melhor se isso não tivesse acontecido comigo. Interessante isso. Mas, na verdade, tudo isso está ligado a essa atitude do homem de rebelião contra Deus. Qual foi a atitude de desobediência do homem? Viver independente de Deus. Esse foi o maior pecado. E é engraçado como, às vezes, nós, mesmo que de forma imperceptível, nós acabamos vivendo da mesma maneira. Nós vivemos a nossa própria vida e queremos viver independentes de Deus. Então, lança aí sobre nós: por que nós precisamos de salvação? Por que eu preciso de salvação? Por que você precisa de salvação? Porque por nós mesmos nós somos incapazes de restaurar esse relacionamento que um dia foi quebrado. O relacionamento entre Deus e o homem foi despedaçado, quebrado, cancelado com a rebelião, com a desobediência. E aí nós seríamos incapazes de restaurar isso. Por isso é que nós precisávamos que alguém viesse e restaurasse esse relacionamento entre o homem e Deus. E como se chama isso? Religião. E eu disse isso alguns domingos atrás. Tem um movimento por aí dizendo assim: olha, nós somos adoradores, nós não somos religiosos. Desculpe, isso não é uma verdade. Para não dizer que isso é uma mentira. Ou por que não dizer, isso é um engano. Porque a palavra religião vem do latim religare. E tem o significado de ligar o homem a Deus. Então a religião, se bem praticada, se praticada de forma bíblica, ela é boa.
O problema é quando a religião é praticada simplesmente de forma aparente. Hoje está um movimento de evangélicos não praticantes. Vocês sabiam disso? Antigamente eram os católicos, você perguntava, qual é a sua religião? Ele dizia, sou católico não praticante. Não é verdade? Quantos católicos não praticantes nós temos no Brasil? Um monte. São pessoas que cresceram na igreja católica, que foram batizados enquanto crianças, mas que carregam consigo somente o título de católicos. E hoje, a situação está se tornando igual aos evangélicos não praticantes. Você pergunta para a pessoa, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas você vai, qual é a igreja? Ah, eu não tenho igreja. Igreja é coisa do homem. O homem que inventou a igreja. Jesus não inventou a igreja. Primeiro que é uma ignorância bíblica, né? A pessoa não conhece nada de Bíblia. Então não tem igreja. Eu assisto pela televisão, igreja é dar dinheiro para pastor, não é assim que as pessoas dizem? Igreja é tudo enganação. Então eu sou evangélico, mas eu não tenho igreja. E aí essa pessoa está entrando na estimativa dos evangélicos não praticantes, que está crescendo no Brasil de uma forma assustadora, preocupante para a liderança da igreja no Brasil. E aí nós vamos ver o seguinte, o terceiro ponto dessa mensagem é o homem e a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Vocês sabiam que nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos? Primeiro, porque a salvação é muito cara. É muito caro para ser salvo. É por isso que só os ricos vão para o céu. Não é isso que Jesus falou? Jesus não disse que só os ricos herdariam o reino dos céus? Que a salvação é muito cara? E que os pobres como eu não poderiam pagar por ela? Não, Jesus não disse isso. O Salmo de número 49, se você quiser anotar, anote aí. Salmo 49, versículos 7 e 8, vai dizendo, o texto fala da seguinte maneira, Salmo 49, versículos de número 7 e 8, diz o seguinte, homem algum pode redimir o seu irmão, ou seja, salvar o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem valor. E aí eu me lembro de uma canção que nós cantávamos, logo que eu me converti, a igreja que eu frequentava, que dizia assim, ó, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Lembra disso ou não? Pessoal das antigas? Lembra dessa canção? Essa canção é muito antiga. Qual é o valor de uma alma? Eu gostaria que você olhasse para alguém, se você, é claro, sentia vontade para tanto, e perguntasse, quanto vale a sua salvação? Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua eternidade? O lugar para onde você vai? Quanto vale? Quanto vale o resgate da sua vida? Tem preço? Não tem preço. Salmo 49, versículos 7 e 8 vem dizendo isso. Dinheiro do mundo, dinheiro nenhum desse mundo, é suficiente para pagar o resgate da alma de alguém. E é interessante porque a Bíblia ela vai conectando, vai linkando essa ideia de salvação com dinheiro. Porque lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte, o salário do pecado é a morte. Interessante isso, né? Quer dizer então que uma alma não pode ser comprada por preço, mas a desobediência a Deus tem um preço. Interessante isso, não é? Alguém já tinha pensado sobre isso? Dá para pagar o resgate da sua vida? Não dá. Mas o seu pecado tem um preço? Tem. A minha desobediência, a minha rebelião contra Deus, andar distante de Deus, tem um preço. E qual é esse preço? O salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Irmãos, eu não sei se todos estavam aqui, eu acredito que uma boa parte de vocês estavam aqui, quando eu falei sobre sal da terra e luz do mundo. E eu usei o exemplo dessas lâmpadas que foram se queimando aos poucos, estão queimadas até agora. E elas não se queimaram, elas não deixaram de dar o seu brilho de uma hora para outra. Elas foram perdendo a sua capacidade de
iluminar o lugar que nós estamos aqui de forma gradual. E eu queria muito que o Espírito de Deus alcançasse o seu coração com essa palavra, e você refletisse sobre a sua vida como eu quero refletir sobre a minha junto com você hoje. E nós pensássemos, e nós enxergássemos, e o Espírito de Deus nos desse a oportunidade de olharmos para nós mesmos, e nós fôssemos sinceros com a gente mesmo, e respondêssemos agora para nós, se nós temos certeza para onde nós vamos. Se nós realmente temos certeza se somos salvos ou não. Se hoje a sua luz deixasse de brilhar, para onde você iria? Para onde eu iria? Porque essa luz, ela não se apaga não se apaga de repente. Nós não nos afastamos de Deus de repente. Ninguém volta às velhas práticas antes de conhecer a Deus de repente. É um movimento gradual e por vezes imperceptível. Se eu perguntasse para você que está me ouvindo hoje aí, você conhece alguém que estava caminhando com Deus, que era uma pessoa fiel ao Senhor, e que de repente abandonou tudo, voltou a beber, voltou a fumar, voltou a se prostituir, voltou a viver tudo aquilo do qual ele tinha sido liberto? Com certeza você e eu conhecemos, muita gente. E é interessante que você pode até testemunhar e dizer assim: olha, pastor, esse meu amigo que está vivendo nas drogas de novo, que está vivendo aquela velha vida que ele vivia, parecia bem, mas a gente começou a perceber que ele foi perdendo o amor por Deus e pelas coisas de Deus de uma forma gradual. Nós dizíamos para ele: olha, você está deixando Deus, você está se afastando de Deus e outras coisas estão ocupando Deus na sua vida. Mas ele dizia: não, deixa que da minha vida cuido eu. Eu sei o que estou fazendo. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas nós convivemos diariamente que não percebem que a luz do testemunho de Deus na vida delas está se apagando? Isso é o salário do pecado. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Nenhum de nós está isento de passar por uma situação como essa. Mas sabe o que eu acho tremendamente gracioso em Deus e no Espírito Santo? É que se nós ouvirmos a sua voz, haverá socorro e livramento para nós. Se nós permitirmos e sermos sinceros com a gente mesmo, a nossa luz não vai se apagar. Porque Deus tem sempre uma porta de escape para aquele que confia nele. Você crê nisso? Interessante, irmão, que se o salário do pecado é a morte, como é que eu faço para ser salvo? Quanto é que eu tenho que pagar, Simone, para ser salvo? Vender a sua casa? Vender o seu sítio? Penhorar a sua família? E o texto que eu quero compartilhar com vocês agora, queridos, é um texto que deve servir para que nós levantemos a nossa cabeça. É um texto, Alessandro, que deve ser como aquele desfibrilador, quando bate no peito de alguém que está morrendo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, vem do céu, vem de Deus. Vem dele. Ele quis fazer. Ele olhou para mim, Rui, e disse assim: olha, eu te amo e eu preciso que você seja salvo, assim como eu amo a todos os seres humanos e quero que eles sejam salvos. Mas eu também sei que se eu não demonstrar o meu amor por eles, e se o meu amor não for ousado, agressivo e for adiante deles, eles não vão querer o meu amor. E eu sei que por eles mesmos, eles não vão fazer nada para serem salvos. Por isso, eu dou o primeiro passo e eu vou em direção ao homem. É isso que Deus fez por nós, irmãos. É isso que o Senhor fez ao longo da história. E aí Paulo, ele vem com essa preciosidade e diz: olha, vocês querem ser salvos? Quantos de nós querem ser salvos? Acho que todo mundo quer ser salvo. Primeiro passo para ser salvo: não faça nada. Interessante isso, né?
Como é que eu faço para ser salvo, pastor? Não faça nada. Não precisa. Ele já fez por nós. É Ele quem faz por nós. Por que que Ele fez isso por nós? Porque se nós tivéssemos a capacidade de nos salvar a nós mesmos, nós viveríamos no mesmo pecado que os nossos pais lá no Éden viveram. Independência de Deus. Eu não preciso de Deus para viver uma vida eterna, abençoada. Eu posso viver por mim mesmo. Se a salvação pudesse ser comprada por pessoas que tivessem dinheiro, eu estaria a passos largos caminhando para a perdição há muito tempo, porque eu sou pobre. Se eu vendesse a minha casa, vendesse os meus órgãos, mesmo assim eu não poderia pagar pela salvação. Olha, salvação não acontece porque nós somos pessoas boas. Você sabia disso? Alguém diz assim, olha, mas fulano de tal é uma pessoa tão boa, se ele não for para o céu, não sei quem vai. Sabe quem vai para o céu, se ele não for? O ladrão na cruz, que viveu a vida inteira roubando, matando, destruindo, mas que quando encontrou com Jesus na cruz, reconheceu que lá estava a porta da salvação e disse, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O que é que aquele homem na cruz fez para ser salvo, Pedro? Nada. É graça. Favor imerecido. Oportunidade dada sem cobrar nada. Isso é graça. Isso é bondade. Isso é misericórdia. Isso é oxigênio que enche o pulmão da vida espiritual. Que nos dá o desejo de levantar nossa voz ao céu e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Dá vontade de gritar, não dá? Eu estou pregando aqui, eu estou com vontade de chorar, de gritar, de espernear. Porque Deus me amou primeiro, sabendo que eu não poderia amá-lo. Deus me ama todo dia, mesmo sabendo que eu não posso amá-lo do mesmo jeito. Deus me dá a vida todo dia, mesmo sabendo que eu não valorizo aquilo que Ele faz por mim todos os dias. Deus continua sendo fiel, mesmo que eu seja infiel. Isso é salvação. Então sabe aquela pessoa boazinha que você conhece? Aquela pessoa lá, seu vizinho, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu filho, que você diz, olha que pessoa boa, não mata, não rouba, paga os impostos em dia, se puder ele tira a roupa do corpo para dar para alguém. Eu conheço muita gente assim, tira a roupa do corpo, dá a comida de dentro de casa para outra pessoa. Mas se essa pessoa não reconhecer que é um pecador, se essa pessoa não reconhecer que se ele não encontrar com Cristo, ele não vai para o céu. Pastor, o senhor está dizendo quem vai e quem não vai? Difícil falar sobre isso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. O céu foi feito, sabe para quem? Para os pecadores. Legal isso, né? O céu foi feito para os pecadores arrependidos. Todos nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Então, olha, não adianta ser bom, não adianta ser uma ótima pessoa, não adianta ter passado a sua vida inteira entregando a sua vida aos pobres, se você não entregar a sua vida a Jesus. Se você não entregar a sua vida a Jesus, não adianta nada entregar a sua vida aos pobres. Uma outra coisa que nós enxergamos é o seguinte: vocês já perceberam o conflito que tem entre aquilo que eu quero e não faço e aquilo que não quero e faço? Com certeza alguns de nós já viveram isso. Quantas vezes eu olho para mim e digo assim, eu queria tanto ser uma pessoa boa, mas eu não consigo. E eu não queria ser uma pessoa má. E às vezes eu não consigo deixar de ser uma pessoa má. Mas sabe o que é engraçado em tudo isso e é surpreendente, irmãos? Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Porque quando eu reconheço que eu não tenho bem algum em mim, sabe o que é que vem sobre a minha vida? Uma palavra poderosa, a palavra chamada graça. Bonito? Vamos repetir? Quer repetir? Vamos repetir juntos? Ó, graça. Até para falar é bonita, né? Diz comigo assim, ódio. Não é feio?
Fala graça, ó, graça. Outra palavra bonita, ó, céu. Não é bonito? Diz comigo assim, inferno, olha que palavra feia. Até para pronunciar é feio, né? Quando eu reconheço, amado, quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade de agradar a Deus, sabe o que é que vem sobre mim e sobre você? Graça. Favor imerecido. Graça. Quando eu estou fraco e não consigo andar com Deus, sabe o que é que vem para a minha vida? Graça. Quando eu peco e me sinto o pior dos seres humanos na terra, sabe o que é que vem sobre a minha vida quando eu oro? Graça. Quando eu acho que ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida, ó azar, sabe o que é que vem sobre a minha vida? Graça. E aí Paulo diz, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de um de nós, é dom de Deus. Será que nós podemos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Se Deus quis nos salvar, o que Deus usou para salvar o homem? Um anjo? Seria bom, né? Um anjo. Uma espada? Não. Sabe o que Deus usou para nos salvar? Esse símbolo que está atrás de mim. Não é o da igreja. É esse símbolo aqui, ó. Uma cruz. O maior símbolo, a coroa da história da salvação do mundo, é esse símbolo aqui, olha. Uma cruz. Nós podemos dizer que a cruz é o Everest da redenção de Deus. O Everest é um dos picos mais altos do mundo, não é? É o maior? Qual é o maior pico? É o Everest? Quem disse que sim? É o Everest? O maior pico da história da redenção do homem, a salvação do homem, se chama cruz. Mas como um Deus tão poderoso, um Deus que pode fazer o impossível acontecer, faz com que um símbolo desse, de morte, vergonha, seja o símbolo maior do seu amor? Aí é que está a confusão. Aí é que está o que muita gente não entende. Quem sabe muitos de nós que estão aqui hoje não entendem a mensagem da cruz. Que Deus quis fazer com que o seu amor fosse revelado através da morte. Se o pecado, se a quebra do relacionamento entrou no mundo por meio da morte, a vida também passou a todos nós que estamos aqui através da morte. Isso é cruz. Interessante também, irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês, é que a cruz é a chave que abre a porta fechada desde o Éden. Quando o homem peca lá no Éden, a porta é fechada. As únicas pessoas que tinham acesso a Deus eram pessoas escolhidas. Somente essas pessoas. Quando Jesus morre na cruz, ele grita, está consumado. Quando Jesus grita, está consumada, o véu do templo se rasga. Quando o véu do templo se rasga, uma chave entra no buraco da fechadura e abre aquela porta. Quando aquela porta se abre, todos nós, dá uma olhadinha para o lado aí. Todos nós agora temos acesso. Simples assim? Não é simples? Você não precisa procurar o pastor para orar por você. Você não precisa procurar o ungido, o apóstolo ungido, para orar por você. Em qualquer hora, em qualquer lugar, e em qualquer circunstância, você pode orar. E essa presença que nós sentimos enquanto cantávamos, é um dos símbolos, é uma das experiências que nós recebemos, porque essa porta se abriu. Então isso é motivo para nós sairmos daqui hoje, participarmos da ceia daqui a alguns minutos, com o coração alegre. Porque quando nós fomos alcançados pela salvação, sabe o que é interessante? Que a única coisa que eu preciso fazer para ser salvo é não fazer nada. Mas também, eu preciso fazer alguma coisa que não depende só de mim. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 até o versículo de número 13.
Pastor, o que eu faço para sair daqui hoje? Vivendo uma vida nova, como nós cantamos aqui. O que eu tenho que fazer? Versículo 9, do capítulo 10 de Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, o que está dizendo aí? Fácil, não é? É difícil? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Reconhecer que eu preciso de salvação. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor e Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mensagem de salvação. O que eu tenho que fazer para sair daqui sentindo algo diferente? Sentindo que o fardo, aquele fardo pesado, saiu de sobre as minhas costas. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Simples assim. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou me tornar perfeito? Eu vou sair daqui e não vou pecar mais? Eu vou sair daqui e vou chegar amanhã no trabalho e as pessoas vão dizer, nossa, você está parecendo um anjo. Sua esposa vai olhar para você e dizer, meu Deus, o que aconteceu na igreja essa noite? Não, nós não vamos nos tornar perfeitos. Nós vamos entrar num processo rumo à perfeição. E dia após dia o Espírito de Deus vai nos moldando. Vocês já viram o oleiro fazendo um vaso? Ele coloca a mão por fora primeiro ou por dentro? O primeiro lugar que o oleiro coloca a mão é por dentro. Sabe o que é interessante em Deus? Que a transformação de Deus não começa no exterior, como muitas igrejas pregam por aí. Para você ser crente, você tem que parar de usar isso, parar de usar aquilo, parar de usar aquilo outro, não pode cortar o cabelo, não pode raspar o sovaco, não pode... Pronto, falei. Me desculpem, eu respeito quem vive isso, porque eu já fui de igreja assim. Eu respeito. Tá bom? Existem pessoas que eles têm que viver daquele jeito. Eles entendem que a salvação e a vida deles com Deus passa por aquilo. E com certeza, se eles crerem e confiarem em Deus, vão ser salvos. A salvação não está na Vineyard, não está na Igreja Batista, não está na Deus e Amor, não está na Assembleia de Deus. Nós vamos estudar isso, nós vamos aprender isso daqui a alguns domingos. A salvação está em Jesus. E Jesus é a salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, independente da roupa que você use, a transformação não começa por fora. A transformação começa por dentro. E aí, me desculpem as pessoas que exageram um pouco. Eu acho impossível ter o Espírito de Deus agindo dentro de você e conseguir usar uma roupa que não glorifique a Deus na sua vida. Eu acho muito difícil. Não é? Eu acho muito difícil uma pessoa que tenha realmente o Espírito de Deus produzindo salvação dentro dela e que ela consiga usar uma roupa que chame a atenção mais para o corpo do que para o Senhor a quem ela serve. Então a gente não precisa ficar falando dessas coisas aqui. Basta a gente ensinar que a transformação não começa por fora, a transformação começa por dentro. Ou senão, nós vamos fazer como uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um rei que tinha 2 filhos. E ele disse aos 2 filhos, o que me trouxer algo mais surpreendente será rei no meu lugar. E eles saíram pelo reino procurando algo surpreendente. O filho mais novo encontrou um gato ensinado, que aprendeu a servir as mesas, ficava em pé e trabalhava como garçom, servindo as mesas. O outro filho ficou triste, porque jamais conseguiria encontrar no reino do seu pai algo tão surpreendente quanto um gato que servia as mesas. Até que ele teve uma brilhante ideia. Chegando no dia de apresentar-se ao pai, lá veio o irmão mais novo, cheio de si, achando que o lugar do pai já era dele. E ele apresenta o gato. O gato serve à mesa, serve ao rei, e todos estão em suspense, esperando o que o filho mais velho teria para apresentar, para superar
aquilo que o irmão mais novo havia trazido. Depois da apresentação do irmão mais novo, entra o irmão mais velho com uma gaiola coberta por um pano. Quando ele tira o pano de cima da gaiola, a gaiola estava cheia de ratos. E quando ele abre a porta da gaiola, os ratos começam a correr de um lado para o outro. E o gato, que estava servindo as mesas, esquece do seu ensino e começa a perseguir os ratos. É isso que acontece com quem não nasceu de novo. Ele pode ser ensinado a ser cristão. Ele frequenta a igreja, é dizimista, é fiel, é pastor, canta no louvor. Que é mais difícil ser crente. Mas quando a natureza dele aparece, a natureza dele não foi transformada. Agora, quando o Espírito de Deus vem para dentro de nós, não dá para viver do mesmo jeito. Não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. É isso que a salvação produz em nós. E para terminar, queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Quais são as consequências da salvação? Pastor, eu quero Jesus. Eu quero deixar de viver para mim mesmo. Eu quero andar com Deus. Eu entendi, eu comecei a compreender o porquê eu tenho que ser salvo. E agora, o que é que vai acontecer? Primeira coisa que acontece, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, uma paz poderosa vem morar dentro de você. Paz vem para dentro de você. Tem alguém que viveu isso? Eu. Quem mais? Levanta a mão aí para eu ver. Quantos de nós, quando entenderam, reconheceram a salvação, receberam paz dentro de si? Olha, ó, mistura com glória a Deus igual o Jonas fez, ó. Foi ou não foi? Paz. Paz. Porque Jesus é o príncipe da paz, é o Senhor da paz. O Espírito Santo que vem morar em nós é o Espírito da paz. Segunda consequência de quem é salvo, recebe uma alegria incontrolável. Lucas capítulo 2, leia em casa depois. A Bíblia Sagrada diz que existia um homem muito velho chamado Simeão. E esse homem Simeão era um homem de Deus. E naquele dia Simeão vai para o templo, vai para a igreja. Sabe quem é que aparece na igreja para apresentar uma criança? José e a Dona Maria. Sabe quem é que eles trazem no colo? O menininho chamado Jesus. Eles levam para o pastor Simeão. Quando Simeão vê aquele casal, aquele jovem casal, José e Maria, vindo com o seu filho no colo, Simeão toma a criança no colo para apresentá-lo, e ele diz: Senhor, o Senhor já pode me levar para morar contigo, porque os meus olhos viram a tua salvação, e eu estou alegre por isso. Salvação traz alegria. Salvação traz uma alegria que não pode ser comparada à alegria de prazeres momentâneos e passageiros. Quem realmente passou pela experiência da salvação, jamais troca beijos com o noivo por beijos com a amante. E a noiva, ou o noivo, é o próprio Jesus. Alegria. Salvação traz alegria. E por último, e eu quero convidar você a se colocar em pé. A alegria da salvação é algo tão importante, é algo tão imprescindível para nossas vidas, que um sábio rei, o maior rei de todos os reis de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o mavioso salmista de Israel, o rei Davi. O rei Davi, após ter desonrado a Deus com a sua vida, e após ter recebido a oportunidade de se arrepender, no Salmo de número 51, ele declara em alta voz: restitui-me a alegria da tua salvação. E eu quero encerrar essa mensagem desafiando você e encorajando você
a olhar para dentro de você mesmo e pensar: será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu estou, ou eu sei para onde eu vou? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que a alegria da salvação ainda está dentro de mim? Ou ela está se apagando aos poucos? Eu gostaria de te dar alguns minutos para pensar sobre isso. Gostaria que você orasse agora. E que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, nos ajudasse a pensar sobre isso agora. E que bom seria que enquanto nós pensamos e oramos, Ele inquietasse, incomodasse-nos. À medida que nós fôssemos incomodados, nós fizéssemos o caminho de volta do lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Os braços do Pai, as asas do Altíssimo, o esconderijo do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.